Bem-vindo ao Educast, o podcast da Escola Corporativa da Unicamp, a EduCorp. Nesse tempo em que a Unicamp completa 60 anos e a EduCorp 10 anos, nós estamos dando sequência a uma série de conversas, né, com várias pessoas daqui da Unicamp, sobretudo pessoas que têm função na gestão. Recentemente, o reitor Paulo César Montanher gravou um podcast aqui e ele reconheceu a importância do trabalho de PAEPs na gestão. Então é com muita alegria que nós recebemos hoje o Oscar Eliel. Ele está no SBU já há algum tempo, mais recentemente, mas não tão recentemente, ele assumiu a direção de um órgão que tem uma central, digamos assim, e se ramifica para várias outras bibliotecas das unidades de ensino e pesquisa. Então, quero agradecer, Oscar, por você ter aceitado o convite, e eu queria passar a palavra para você para que você faça a sua apresentação e depois a gente segue a conversa aqui. Mas muito obrigado. Disponha, Edson. Olá a todos e todas. É um prazer estar aqui nesse podcast da EduCorp. Me sinto muito honrado de fazer parte disso aqui. Meu nome é Oscar Eliel, eu estou atualmente como diretor do Sistema de Bibliotecas desde 2022. Recentemente, precisamente dia 30 de abril agora, mais uma vez eu fui eleito, né, para mais 4 anos, uma recondução. E estou na universidade como bibliotecário mesmo há 23 anos. Já fui estagiário, já fui, né, tive outras funções, inclusive até patrulheiro aqui na universidade, muitos anos. Temos esse E ponto em comum. temos esse ponto em comum, Edson. E eu estou aqui então há 23 anos. Eu fui bibliotecário inicialmente, bibliotecário da biblioteca do IEL. Então, eu comecei atuando na biblioteca do IEL e fiquei ali de 2003 até 2010, final de 2010, pouquinho, comecinho de 2011, foi onde eu fui convidado para assumir naquela ocasião, uma direção de uma área ali no sistema de bibliotecas, já na Biblioteca Central, em 2011. E ali eu fiquei até 2018, quando fui convidado para assumir a direção adjunta do sistema de bibliotecas. E a partir disso, estou aqui como diretor adjunto. Diretor do sistema de bibliotecas, perdão. Estava como diretor adjunto. Parabéns pela sua carreira. Também é uma outra aproximação. Eu fui aluno do IEL, mas antes de 2003. Ah, sim, então, Então, é bom saber desse sim. outro vínculo aí. É o seguinte, Oscar, o SBU é dentro daquele tripé da universidade, né? Ensino, pesquisa, extensão. Ele tem um papel que transita por todos esses viés aí, né? Sim. Né? E aí eu queria que você dissesse como que é a gestão, qual é o seu plano de gestão, como é que você trabalha com isso, porque você tem que cuidar de um conglomerado ali, onde fica a chamada mais popularmente como Biblioteca Central, o SBU, mas tem essa expansão para as bibliotecas das unidades e órgãos. Como que você dá conta dessa gestão? Perfeito, Edson. Bom, hoje nós temos no sistema de bibliotecas 30 bibliotecas vinculadas ao sistema de bibliotecas atualmente. Dessas 30 bibliotecas, 4 bibliotecas são vinculadas não só tecnicamente, como administrativamente. As demais bibliotecas, 26 outras bibliotecas, elas são vinculadas ao sistema de bibliotecas tecnicamente. Nós não fazemos a administração em si da biblioteca, sua rotina administrativa, né? Não tem esse vínculo, essa gerência sobre a biblioteca, mas a parte técnica, sim. Então, a gente sabe a responsabilidade, né, que é gerenciar 30 bibliotecas, então, principalmente tecnicamente, e a nossa gestão ela é baseada numa gestão em que a gente precisa prover informação de qualidade. A partir dessa ideia de prover informação de qualidade, a gente, ao longo dos anos, tem construído no sistema de bibliotecas, adquirido no sistema de biblioteca, base de dados, periódicos, periódico científico, né, base de dados, e livros que possa dar conta de prover a informação de qualidade para os nossos pesquisadores. E isso tudo, para que a gente possa, né, gerenciar todo esse conteúdo informacional, a gente precisa de uma equipe
boa, uma equipe técnica, uma equipe profissional com capacidade para fazer toda essa gestão. E isso, no dia a dia nosso, isso acaba que isso gera mesmo uma série de responsabilidades, né, num dia a dia. Temos também, por quê? Porque os sistemas de bibliotecas, para fazer a gestão de tudo isso, tem muitos serviços também. Então, nós temos ali, por exemplo, hoje nós temos o repositório de dados de pesquisa, o repositório de produção científica e intelectual, nosso repositório institucional. E esse repositório, ele reúne, esse repositório institucional, reúne a produção de toda a universidade. Então, qualquer profissional vinculado à universidade, qualquer pesquisador, qualquer professor, qualquer aluno que tenha, né, algum tipo de produção e realize ali algum tipo de produção científica, ele necessariamente tem que depositar nesse repositório institucional. Então, isso a gente fala necessariamente porque, de fato, há uma obrigatoriedade hoje na universidade estabelecida por meio de resoluções Consul, por meio de deliberações Consul, por meio de resoluções GR. E, então, assim, a existência, né, a razão de ser do sistema de bibliotecas é que ele realmente seja um mecanismo, né, uma forma de prover informações. Essa é a missão do sistema de biblioteca, inclusive, prover informações para os pesquisadores, para os docentes, para os alunos. E isso a gente costuma dizer, né? O sistema de bibliotecas hoje ele provê uma informação de qualidade, tem acesso às principais bases de dados e periódico científico e conteúdos informacionais que isso, né, é utilizado ali na pesquisa, que grandes universidades no mundo têm. Então, se você pega uma universidade como MIT, como Harvard, eles também, a gente está na mesma altura dessas grandes universidades do mundo. Então, a gestão que a gente faz é de realmente ter um sistema funcionando, um sistema de qualidade, com informações de qualidade. A gente cuida para que cada setor, né, então nós temos no sistema de bibliotecas, vinculado à direção do sistema de bibliotecas, nós temos o que a gente chama de áreas sistêmicas, que aí é uma área de catalogação, uma área de TI, que faz toda ali a gestão de todo o ecossistema de tecnologia da informação. Temos a área de aquisição, temos a área de referência, temos ali, evidentemente, a área que cuida das questões de atendimento. Então, essas áreas existem para que dê o suporte a toda essa missão do sistema de bibliotecas. Então, ali na direção, então é por ali que, por meio do órgão colegiado, que também é vinculado ao sistema de bibliotecas, que faz que aprova, né, todas as aquisições que são submetidas pelas bibliotecas, que também por ali, por meio do órgão colegiado, que a gente aprova instruções normativas, então as próprias, não só instruções normativas, como regimentos, tudo isso para dar um funcionamento de maneira bastante qualificada ao sistema de bibliotecas. Então, a forma como a gente vem construindo o sistema de biblioteca ao longo dos anos nos permite uma gestão bastante qualificada do sistema de bibliotecas. Então, essas áreas dão todo um suporte. Essas áreas dão todo um suporte para que tudo isso funcione, inclusive até um suporte para as bibliotecas. Então, para nós, assim, a gente tem estado muito contente pela forma como a gente como o sistema de bibliotecas hoje tem sido visto, vamos dizer assim, dentro da universidade, a responsabilidade que nós temos tido com o sistema de bibliotecas tem trazido, posso dizer, né, tem trazido um reconhecimento para o sistema de bibliotecas. E isso nos deixa muito feliz, né, porque acho que é isso, eu acho que, acho não, né, eu tenho certeza disso, que o sistema de bibliotecas, ele realmente pode ser e né, um órgão muito estratégico dentro da universidade. Com certeza. Então, eu vejo um pouco isso, Edson, não sei se... Não, isso agora, pelo que eu consigo acompanhar, hoje a função de bibliotecário, está muito num contexto de ciência da informação, né? Sim. Que tornou mais abrangente. E aí agora eu quero falar um pouco da minha experiência
como EduCorp, desde 2021, eu quero cumprimentar você, toda a equipe, porque a forma permanente, há da parte de vocês, e acho que você como gestor tem muita responsabilidade nisso, de propiciar capacitação, tá? Para que sustente essa qualidade que você tão bem expôs agora há pouco, né? Como é que é isso? Como é que você vê a relação com a Educorp, o tema capacitação em si, e como que a gente pode até avançar mais, se há alguma ideia aqui que a gente já possa já ir trabalhando aqui. Claro. Sem dúvida, Edson, assim, ao longo dos anos a gente tem dito isso muito, né? A gente tem uma relação muito boa com a Educorp. A gente enxerga a Educorp como uma parceira mesmo nossa, é uma parceira para a nossa rotina do dia a dia. Exemplo disso, a gente tem uma das áreas também que eu até esqueci de mencionar anteriormente, que é a nossa área de gestão de editoração científica, cujo responsável é o Gil Denir atualmente. E ali a gente tem uma série de outros serviços, né? Lógico que quando eu mencionei anteriormente sobre o repositório de dados e o repositório da produção, eu mencionei parte dos serviços, né? Do que a gente tem ali dentro do nosso ecossistema de TI, dentro do serviço. E um deles, então, nesse relacionado ao Gildenir, a gente sabe que ali é um exemplo claro de uma parceria muito ativa com a Educorp, né? Por meio não só da pessoa em si do Gildenir, como ali a gente tem sistemas em que a gente sabe que hoje é utilizado pela Educorp, né? Por algumas inserções que ali acontecem, mas mais importante ainda do que essa questão mais prática que envolve sistema é a nossa parceria com alguns eventos. Então, ao longo dos anos, a gente tem feito alguns eventos em parceria com a Educorp, eventos para profissionais técnicos, eventos para bibliotecários. A Educorp tem sido uma parceira para nos apoiar também em participações em congressos, em seminários, em eventos pelo Brasil, e isso nos deixa bastante agradecidos aqui a Educorp. Tem, de fato, feito um trabalho bastante interessante. Também foi exemplo disso o encontro de técnicos que tivemos há algum tempo. Também um evento que nós fizemos recentemente, unindo as bibliotecas, os sistemas de bibliotecas da USP, da Unesp e aqui da Unicamp, houve a participação da Educorp. Então, a Educorp está sempre nos apoiando, né? E a gente também apoiando a Educorp no que a gente pode ali em relação a essa questão que eu mencionei anteriormente, da gestão de editoração científica. Então, a gente enxerga a Educorp, de fato, como uma grande parceira para alavancar essas ações rumo a uma gestão de qualidade. Então, e capacitando a nossa equipe cada vez mais. E tem que ser assim, né, Oscar, para sustentar essa qualidade, para o sarrafo vai subindo, ela Sim, tem que ser sustentada. sim. Você mencionou o Judenir, quero também registrar aqui um reconhecimento. O Judenir tem um papel que, inclusive, ao longo da história, porque ele tem muito envolvimento com o Sintec. Sim. Então, ao longo da construção do Sintec, eu acho que ele é um dos responsáveis por esse viés, essa participação em viés acadêmico que nós todos buscamos, a SBU, a Educorp, também pautar a vivência dos PAEPs, porque nós somos parte dessa universidade, estamos envolvidos nisso, né? E você acaba de mencionar uma coisa que eu já ia tratar contigo. Acho muito importante a liderança que a Unicamp tem no sistema paulista, né, Sim. como um todo, e dá muito orgulho quando eu tenho ido, né, à USP, contato com a Unesp, por causa desses eventos todos, e teremos em breve aqui a diretora da escola USP de gestão, a gente Que está legal. trocando, né? Uhum. E eu fico muito orgulhoso quando eu vejo a liderança da Unicamp em vários setores. E no âmbito das bibliotecas, eu percebo isso. O evento, eu até participei um pouco lá, acompanhei um pouco, eu vejo que isso é muito forte. Como que você vê essa liderança que existe? Como que é essa integração também com a USP e com a Unesp, que nos interessa muito Claro, nesse momento de fortalecer a Universidade Pública Paulista? claro. Legal, Edson. De fato, assim, a universidade, ela tem o sistema de bibliotecas, né? Então, aqui, o sistema de bibliotecas da Unicamp, ele exerce, de fato, né, bastante, não só com a USP e a Unesp, Edson, a gente tem uma ligação bastante interessante com várias universidades.
né? Então, assim, a gente exerce um papel, um certo papel de liderança, né? Existem equipes nossas que estão vinculadas a algumas comissões nacionais, né, que envolve ali, por exemplo, a gente tem pessoas tanto dentro do IBIT, o próprio Gildenir, então temos outras pessoas também ligadas a outras comissões que dentro da área de biblioteconomia, então vinculado não só a outras universidades, como, por exemplo, a nossa federação, né, a FEBAB, que é a Federação de Bibliotecas e Associações de Bibliotecas, Federação Nacional. Então nós temos Federação Brasileira, perdão. Então nós temos, a gente exerce uma certa liderança, sim. E falando especificamente, né, da sua pergunta da USP e Unesp, a nossa relação tem sido, desde quando nós assumimos em 2022, tem sido bastante produtiva. Então é por meio dessa relação com a Unesp e com a USP que a gente tem produzido realizado, né, alguns eventos para ambos os profissionais dessas universidades. Também a gente tem estreitado as relações para efeito de empréstimo de bibliotecas, para entre essa também troca de informações. Então, eventualmente, algum conteúdo ou outro a gente consegue fazer essa troca, mas principalmente nessa questão de o que a gente está estudando agora, na verdade, é como podemos desenhar, né? Então, como a gente pode desenhar um consórcio, por exemplo, que envolva as 3 universidades para efeito de aquisição de conteúdos informacionais. Porque a gente sabe que isso geraria uma economia para as 3 universidades. É claro que da forma como está hoje montada, a gente não conseguiria, porque deveria ser criado mesmo um consórcio que oficial e até mesmo, eu diria que de forma legal, criar um consórcio reunindo as 3 universidades, e a gente está estudando isso para levar para essa proposta para a reitoria, né, conversando também com as 3 universidades, com as bibliotecas, o sistema de bibliotecas dessas 3 universidades, para que a gente possa alavancar esse projeto de comprar recursos informacionais para as 3 universidades. Isso vai gerar não só uma economia para ambas as universidades, como eu já mencionei, mas que também vai propiciar aos alunos um acesso ainda maior a muitas informações que, porventura, a gente não tem acesso. Então, existe hoje uma situação em que a USP adquire recurso, um determinado conteúdo, né, uma determinada base de dados periódicos, e a Unicamp acaba adquirindo o mesmo. Então, isso poderia haver uma certa troca, isso geraria economia, como eu comentei, mas existe a situação também de nem a USP, nem a Unicamp, porventura não adquirir, né, por N razões, não ter algum conteúdo, isso então faria com que a gente ampliasse ainda mais o acesso a alguns conteúdos informacionais, ao passo que teria essa troca, né? Não precisariam as 3 necessariamente adquirir os mesmos conteúdos, a gente adquiriria por meio desse consórcio. Então, para nós é importante essa relação com as demais 2 co-irmãs, né, as 2 universidades, o sistema de bibliotecas dessas 2 universidades. Então, para nós tem sido bastante produtiva essa relação. Não sei se eu respondi exatamente a sua Não, pergunta. respondeu sim, e que bom, e certamente a alta gestão da Unicamp vai acolher isso, da USP também, da Unesp, e aí mostra, eu queria voltar ao ponto que é a essência da nossa conversa, Uhum. que tudo isso se dá a partir de gestão de um PAEP, no Sim, caso é você, né? E é uma gestão que também requer de nós todos, né, gestores, nesse momento da Unicamp, nessas celebrações, uma visão de futuro, né? sim, Porque nós percorremos aí 60 anos, aí do Corp 10 anos, mas o tempo vai continuar. sim, Assim, como já disseram, né, a melhor maneira de prever o futuro é construí-lo, sim, né? E sim, acho que essa visão aí de potencializar, unificar processos e economizar e ampliar deve fazer parte mesmo do roteiro de todos os gestores e está acontecendo isso. E aí isso até é um pouco a ênfase da gente ter essa conversa contigo, uhum, porque de um lado há uma especificidade do SBU, uhum. tá? É um campo, Inerente ali ao SP. mas é algo que faz parte da universidade, de todo o grande ecossistema da universidade, e também em termos de Educorp, o que eu percebo, esse apoio que nós damos, ele retorna em qualificação, em ampliar também cursos, eventos, padrão Aham. qualificado de eventos. Então, tudo isso deve fazer parte da nossa parceria,
que precisa continuar e precisa ampliar e precisa ser consolidada. Então, caminhando um pouco já para o encerramento, quero agradecer e quero passar para você ter as suas considerações em relação a isso e depois eu falo. Perfeito, Edson. Bom, o que eu gostaria aqui de deixar, né, de mensagem, assim, é que realmente o quão é importante, né, os pesquisadores, os nossos alunos, docentes, acessarem né, os nossos portais, o portal do SBU, sbu.unicamp.br. Então, já deixando aqui o nosso Instagram é o SBU Unicamp, então é SB Unicamp, nosso Instagram. Eu quero deixar então uma mensagem assim: nós temos buscado construir um sistema de bibliotecas além de ter os nossos laços estreitados com as pró-reitorias, né, com a própria CGU, nós somos vinculados à CGU, e também as demais bibliotecas, vários outros órgãos, como aqui a Educorp, como a gente tem uma boa relação também com outros órgãos. Acho que eu não vou nem citar cada um aqui para não correr o risco de Já esquecer de citou o alguém, Educorp, mas eu é agradeço, isso, já é citei porque aqui a Educorp, as pró-reitorias, exatamente, a gente tem de fato, né, essa relação estreitada, é importante mencionar, mas temos também com outros órgãos, né, outros órgãos, principalmente até por termos ali para que seja possível, né, a realização do nosso dia a dia, seja por meio de funcionamento mesmo do sistema de bibliotecas. Então, por isso, essa relação também. Mas essa relação que eu queria dizer aqui, a gente tem buscado construir no sistema de bibliotecas um sistema de bibliotecas cujas bibliotecas tenham, possam, né, propiciar o que a gente tem chamado hoje. é, Claro que boa parte dos nossos conteúdos hoje estão online, né? Então a gente tem uma massa gigantesca de conteúdos hoje que estão digitais, que estão de acesso online. Então isso faz com que muitas vezes, para efeito de acesso ao conteúdo, o aluno não necessariamente precise mais ir à biblioteca. Então, embora ele não precise da biblioteca, ele precisa cada vez mais de espaço em que ele possa se desenvolver, em que sim, ele possa desenvolver a sua pesquisa, em que ele possa desenvolver os seus estudos. Então, a gente tem trabalhado junto com as bibliotecas para realmente criar esses espaços, propiciarmos, né? Então, fazermos ali uma ressignificação desses espaços e criar espaços qualificados cada vez mais, espaços importantes para receber ali os alunos, espaços de compartilhamento, espaços de convivência, ampliar cada vez mais a cultura dentro da biblioteca, né? Então, ações culturais. Então, a gente tem buscado isso, né, o nosso objetivo, porque em termos de prover o conteúdo em si, que é o que eu falei anteriormente, a gente temos conseguido, né, vamos dizer assim, atingir esse objetivo de maneira muito, muito boa, né, muito qualificada. Então, a gente tem tentado buscar ao longo dos anos, para os próximos anos, né, então a gente tem aqui como plano de gestão para os próximos anos, fazer alguns estudos, né? Então, alguns estudos de coleções, enfim, mas principalmente atuar muito na transformação das bibliotecas. Então, que esses espaços sejam realmente ampliar o uso desses espaços, mas para isso a gente precisa fazer um trabalho, né? Aí envolve um trabalho de um estudo para que a gente possa realmente, enfim, qualificar ainda mais as bibliotecas, criando esses espaços. É por essa razão que a gente tem apoio da CGU em apoio financeiro, né, da CGU de recursos, aprovado já há alguns anos, há 2, 3 anos aí que a gente está na terceira edição por exemplo, do nosso edital de modernização das bibliotecas. Então, ali é destinado um recurso, hoje na ordem de 350 mil anuais, em que esses recursos, eles são aplicados, por meio de editais, são aplicados a ações das bibliotecas, ações de qualificação dessas bibliotecas, qualificação de espaços mesmo e modernização da sua infraestrutura. Então a gente tem aí um, um espaço aí para ser trabalhado ao longo dos anos, buscando, no final das contas, a qualificação mesmo do sistema de bibliotecas e das suas bibliotecas. legal. Eu vou procurar concluir aqui dizendo o seguinte: é, a Educorp, ela não está lá no SBU, mas ela tem que incorporar um pouco a qualificação, a capacitação para que vocês alcancem
esses objetivos. Daí, ter uma gestão, tanto lá no SBU quanto na Educorp, que dialoga, que saiba, por exemplo, não no detalhe, mas saiba no geral, quais são as demandas, quais são os projetos, qual é o planejamento de futuro, para que a gente tenha parceria mesmo, parceria efetiva. Legal. Então, temos procurado, claro, a gente sempre pode melhorar e estamos dispostos a isso, mas nesse momento, então, 60 anos da Unicamp, 10 anos de Educorp, é bom a gente refletir um pouco e as várias coisas que você abordou aqui consolidam um pouco essa visão de parceria Com certeza. e aí no caso da Educorp, especificamente no quesito capacitação, que no Planes até 26 e 2030 é um item estratégico da universidade. Então, mas a Com Educorp certeza. não dá conta disso, ela aqui no seu espaço. Ela tem que abrir diálogo para entender qual é realmente o projeto, o plano de futuro, a visão de futuro de cada órgão e a SBU em Legal. especial. Até você mencionou essa questão do Planes, Edson, é importante também eu mencionar o nosso plano de gestão, né? Meu e aqui dentro da direção do sistema de bibliotecas. Nosso plano, falo nosso porque eu esqueci de mencionar inicialmente, sou o diretor do sistema de bibliotecas e o Márcio o diretor adjunto. Então, a gente construiu o plano de gestão em cima dos ODS, então, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e em cima do próprio Planos da universidade. Então, ele foi construído, foi alinhado a essas duas agendas, né? Então, justamente para estar alinhado ali, tanto aos ODS quanto ao Planos da universidade. Para que o Planes, por exemplo, não fique só no papel, Exato, ele sim. aconteça na realidade. Na realidade, possa ser de fato com ações que de fato vá atingir o objetivo da universidade, que é servir a Certo, sociedade. e que ampliem o papel e a qualidade que a Unicamp tem ao longo da sua história, né? Com E certeza. o pioneirismo que a Unicamp tem, e o SBU, eu acho que tem aspectos de muito pioneirismo, a Educorp certamente tem. Estamos juntos aí e que a Unicamp continue crescendo, né? Com certeza. Que ela possa fazer muitos e muitos 60 anos, 60 anos, Pois né? é. É isso. Ok. Agradeço aí a sua participação e vamos ver a reação que as pessoas vão ter aí com essa série que você está iniciando, digamos assim. Obrigado. Perfeito. Muito obrigado, Edson. Muito obrigado pelo convite. A gente se sente, como eu disse no início, muito honrado aí pelo convite. Da Obrigado. mesma forma nós. Agradeço. Educast, conectando você ao futuro do seu conhecimento.